Olá! Começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar a superintendente do IPP, Instituto Profissionalizante Paulista, Kátia Issa Drug. É um prazer recebê-la, Kátia. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui também com você. O IPP ele é um instituto que viabiliza o treinamento e a colocação dos jovens no mercado de trabalho? Exatamente. O IPP ele é uma ONG, né, uma organização não governamental, portanto sem fins lucrativos, Certo. que foi criada em 2004 por uma associação do Citibank, da fundação do Citi, com o Rotary Club São Paulo Avenida Paulista. Desta união surgiu o IPP, um instituto de treinamento e capacitação de jovens para o mercado de trabalho. Certo. A missão do IPP é justamente fazer com que estes jovens exerçam sua cidadania pela sua possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho e, portanto, né, ter o seu desenvolvimento e a sua plena exercício da cidadania, o seu pleno exercício da cidadania. Nós existimos, então, há 10 anos, vamos fazer 10 anos no começo de maio. Tá. Já passaram pelo IPP mais de 5.000 jovens e ele tem exatamente esse objetivo que você falou. Nós temos vários tipos de curso, mas o primeiro deles, digamos assim, uma das portas de entrada é um curso filantrópico em que o jovem se inscreve e ele durante um mês, das 8 às 5 da tarde, das Certo. 8 da manhã às 5, ele tem uma introdução ao trabalho, para o trabalho. Tá. Esse jovem, Kátia, ele tem que ter uma determinada faixa etária, tem algum tipo de requisito? Ou qualquer jovem pode participar, pode procurar o IPP? Ele tem que ter no mínimo 14 anos. 14 anos. Tá? E ele tem que saber ler. Com 14 anos, supostamente, ele está terminando o ensino fundamental. Certo. Então, se ele estiver terminando o ensino fundamental, ler razoavelmente, tiver noções de raciocínio lógico, ele pode se inscrever. Certo. Ele se inscreve pessoalmente na nossa unidade de ensino. Que fica onde? Fica em São Fica Paulo? fica em São Paulo, ao lado do metrô Imigrantes. Tá. É a 50 metros do metrô Imigrantes. Tá. O metrô Imigrantes é a 3 pontos do Paraíso, né? Então é bem perto. Ele tem que ir lá pessoalmente, preenche uma fichinha. Quer dizer, não pode fazer inscrição pela internet? Não. O jovem tem que ir pessoalmente até o IPP. Tem que ir pessoalmente até o IPP. Aí ele preenche uma ficha. É porque, na realidade, essa ficha que ele preenche já é uma forma de avaliar a competência de raciocínio e a competência gráfica dele. Tá? Então, ele preenche essa ficha e recebe as instruções dos próximos passos. Tá, que seria, na verdade, fazer esse primeiro curso. Seria um curso inicial. Um curso inicial, chama de iniciação para o trabalho. Tá? Programa de iniciação para o trabalho. O que ele aprende nesse curso? Nesse curso, Kátia? ele vai ter noções do que é uma empresa, como que funciona. Então, essa linguagem que é muito normal dentro de uma empresa. Uma linguagem corporativa, né? Corporativa. E uma carta comercial, um básico mesmo. Tem algumas noções sobre, por exemplo, correio, o que é uma carta registrada, o que é SEDEX, algumas noções sobre banco, então o que é um cheque cruzado, o que é um cheque administrativo. Ótimo. Sobre cartório, então qual a diferença, por exemplo, entre reconhecer firme e autenticar um documento, que são coisas que ele não sabe com idade de 14 anos. Aí ele, depois que ele fez essa inscrição, ele recebe as instruções. A primeira instrução é um teste diagnóstico de português e matemática
Seria o quê? Seria uma provinha Uma que vocês provinha, fazem? é. De português e de De matemática. matemática. De matemática são 4 problemas de raciocínio e de português é uma leitura e interpretação de um texto. Tá. E uma pequena redação em que ele vai falar mais ou menos, o tema varia um pouquinho. Quer, mas assim, por que ele está procurando? área que ele quer atuar. Exatamente. Tá, você já consegue fazer um diagnóstico para depois encaminhá-lo para uma colocação no mercado, é isso? Esse curso dura 1 mês e quando ele está acabando o curso, nosso setor de colocação, né, de relações empresariais, já começa a buscar um posto de trabalho. Tá. Aí ele passa por entrevista, então isso também ele aprende nesse curso, entende? De que forma ele deve se comportar numa entrevista. Como deve se vestir para isso, linguagem corporal, fazer um currículo, porque ele leva o currículo dele, tá certo? É lógico, ele não tem experiência, o currículo é pequenininho, mas não tem importância. Mas não tem problema, pelo menos ele já tem uma apresentação, né? Com endereço, o nome. Onde ele está estudando, porque ele tem que estar estudando. Tem que estar estudando. Depois que ele é colocado no mercado de trabalho, ele é registrado, ele é um aprendiz, e como aprendiz ele é registrado pela CLT. Certo. Então ele tem carteira assinada, tem os impostos pagos, todos os benefícios, direitos assegurados. Ele é um seletista. Agora, esse registro ele tem um tempo mínimo de duração? Como é que funciona? Então, funciona assim. Primeira coisa é que esse registro pode ser assinado ou pela empresa onde ele vai trabalhar, ou pelo instituto, pelo IPP. O IPP também faz pode. esse tipo de contrato. A legislação permite as duas opções. Tá. Então, a escolha da empresa. Se ela quiser assinar a carteira dele, perfeito. Se ela preferir que o passivo trabalhista seja a responsabilidade do IPP, vocês fazem nós aí fazemos, tá? E aí vocês fazem o quê? Vocês fazem um contrato com nós a empresa? Nós fazemos um contrato com a empresa. Então, começa no contrato com a empresa. Tá. Aí, a empresa, depois que ela tem um contrato com o IPP, ela manda uma ficha para nós com o perfil do jovem que ela quer. O que é esse perfil? Só voltando um pouquinho, Kátia. Vocês, na verdade, vocês têm uma parceria com algumas empresas. Como é que funciona essa relação do IPP com as empresas? Para depois a gente chegar nessa ligação. As empresas, nós vemos estas empresas como empresas parceiras, empresas amigas. Certo. Tá? Porque elas é que estão oferecendo essa oportunidade para o nosso jovem, a vaga. Tá? Nós não podemos nos esquecer que existe uma série de aspectos até um pouco conflitantes. A empresa ela é obrigada a ter um aprendiz. É lei. Toda empresa, menos a micro, tem que ter aprendiz. Tá. Se ela não é micro, ela precisa do aprendiz. Se for uma empresa limitada, ela já precisa ter um aprendiz. Aí, pelo número de funcionários da empresa, ela chega a um número de jovens que ela deve ter. O mínimo que ela deve ter é 5%. Tá, 5%. E o máximo é 15%. Joia. Por que tem um máximo? Porque o aprendiz não sai barato para a empresa, mas ele sai mais barato do que um profissional. Claro, lógico. Claro. Primeiro, porque ele recebe o salário mínimo hora. Como ele trabalha 6 horas dia, ele não recebe um salário mínimo completo. Que ele sai mais em conta, né? E segundo, porque o FGTS do aprendiz é de 2% e não de 8%, como de todos os demais funcionários. Claro. Tá? Então, se você tem muito aprendiz, isso é considerado pelo governo evasão fiscal. Entendi. Então, tem, na verdade, uma quantidade mínima e uma máxima. E uma máxima. E aí, essa empresa, ela entra em contato com o IPP? Ela entra em contato, ela assinou o contrato com o IPP, onde o contrato, na realidade, é uma carta de princípios, onde tem as obrigações dela e as obrigações do IPP. E pronto. Aí, quando ela precisa do aprendiz, ela manda o perfil. E o perfil de qual profissional que ela está precisando para determinada vaga. Exatamente. E aí, vocês fazem essa triagem? Então, nós fazemos uma pré-triagem, digamos assim, porque ela é que vai escolher depois. Então, na verdade, você manda mais do que uma pessoa. Mais do que uma pessoa por vaga. Tá. Isso é combinado com a empresa. Então, digamos que a empresa diga assim, não, mas eu já tenho jovem aqui, porque aqui na comunidade, eu quero, ou então é filhos dos meus funcionários, eu quero privilegiar, tudo bem. Ela pode indicar o jovem.
Agora, aí nós não fazemos a pré-seleção. Agora, se ela quer que a gente indique, nós fazemos uma pré-seleção baseada no perfil que ela nos passa. Certo. Aí você indica alguns candidatos Indicamos à vaga. alguns, marcamos horário, intermediamos, né, para fazer o horário que vai ser a entrevista. Falamos com o jovem, explicamos como ele chega na empresa, tudo aquilo. E uma vez aí ele passa pela entrevista, a empresa indica aquele que ela escolheu. E aí, na verdade, ele tem um tempo mínimo, então, de trabalho naquela empresa? Sim, sim. Pela nova legislação, que é do ano passado, ele pode trabalhar de 4 a 8 horas. Isso é de segunda a sexta? De segunda a sexta. São só 5 dias por semana. Na realidade, não é de segunda a sexta. Na realidade, são 5 dias por semana. Que pode ser sábado, de terça a sábado, enfim, de quarta a domingo. Fica a cargo da empresa. De uma relação que é previamente combinada. Certo. Agora, o que não pode haver é rodízio. Por exemplo, essa semana eu trabalho na segunda, na semana que vem eu trabalho no domingo, na outra semana... Aí não, porque a legislação, de certo modo, protege este jovem para que ele consiga organizar também a sua vida de estudo. Claro, ele precisa ter, na verdade, uma agenda já pré-determinada do horário, carga horária que ele vai trabalhar. Exatamente, para ele poder se organizar. A gente não pode esquecer que ele está começando nesse mundo, né? Claro. Que não é fácil. Então, a empresa determina tudo isso nessa ficha, que horário que ele vai trabalhar, em que funções ele irá ter, porque o programa de aprendiz, ele determina que existam 2 partes. A empresa é a responsável pela parte prática. Certo. E o IPP é responsável pela parte teórica. Então, no IPP, ele também fornece, na verdade, cursos para esse jovem? Durante o período que ele está trabalhando. Então, ele trabalha 4 dias e ele fica 1 no IPP. Certo. E o IPP, ele tem cursos específicos para determinadas áreas? Como é que funciona, Hoje Kátia? nós temos 12 cursos. Então, nós temos o mais concorrido é auxiliar de escritório, porque se presta para qualquer empresa. Para qualquer empresa. Mas nós temos telemarketing, logística, auxiliar de produção, escriturário de banco, comunicação, que é a introdução rádio e TV. Ou seja, são várias áreas que dá para o jovem atuar. Exatamente. Agora, ele faz esse curso somente se ele estiver colocado no mercado de trabalho ou não? Por exemplo, eu tenho um jovem, eu quero fazer um curso para ver se eu consigo. Não. Este curso, ele é atrelado. Atrelado. Primeiro porque ele está recebendo. Esse curso é dia de trabalho, está computado nos horários dele. Então, se ele falta ao curso, ele perde o dia. Entendi. Tá? E tem que haver essa pertinência entre a parte prática e a parte teórica. Ele pode ficar nessa função durante quanto tempo? Então, aí vai depender do número de horas que o programa é constituído. Como eu te falei, pode ter de 4 a 8 horas. Na realidade, são 3 modos. Ou ele trabalha 4, ou ele trabalha 6, ou ele trabalha 8 horas. Nossos aprendizes trabalham, os nossos programas são registrados por uma carga horária de 6 horas. Por que nós fizemos essa opção? Porque 8 horas nós temos alguns entraves, porque às vezes ele não consegue chegar na escola, que ele estuda à noite. Porque tem problema de deslocamento. N problemas que a nossa cidade tem. Então, com isto, nós buscamos um período um pouco mais curto para ele ter um tempo maior. Inclusive, também isso contribui pro estresse e para a formação dele, que ele está em desenvolvimento. Claro, para melhorar até o aprendizado, né? E 4 horas também, a gente achou um pouco pequena essa carga, porque se ele só trabalha 4 dias... Ele vai trabalhar 16 horas semanais, a produtividade dele acaba sendo pequena, né, na empresa. E é óbvio que a gente gostaria que todos eles fossem efetivados pelas suas empresas. É aí que eu quero chegar. Quer dizer, depois de quanto tempo esse aprendiz ele pode ser efetivado numa empresa? Se ele trabalha, no caso das 6 horas, o curso é de 11 meses. Então, o primeiro mês ele fica só com a gente. É um mês inteiro. A empresa está pagando. E ele fica só com vocês fazendo cursos. Um curso. E daí ele vai para a empresa. Então, na empresa, ele vai ficar 10 meses
alternando 4 dias lá, um dia no E o IPP. GNPP. Depois dos 11 meses, ele pode, sim, ser efetivado na empresa. Pode ser efetivado por essa ou por outra empresa, ou ele pode fazer um segundo programa de aprendizagem de mais 11 meses. Tá. Mas não no mesmo curso e na mesma empresa. Ah, entendi. Mas seria o máximo, na verdade, ele pode O fazer máximo dois. são 2, Dois Porque a lei do programas. aprendiz, que é de 2000, diz que o jovem tem direito a ser aprendiz durante 2 anos. É importante a gente citar aqui que o IPP, na verdade, ele desenvolveu toda a parte, o material didático. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse trabalho, que é um trabalho gigantesco, extremamente difícil que vocês fizeram, que é justamente desenvolver essa parte didática para os jovens Exatamente. poderem aprender. Vocês recebem jovens que têm, sim, dificuldade em português, em matemática? Com certeza, com certeza. Então, nós trabalhamos, por exemplo, todos os nossos cursos têm português e matemática, todos. Tem português, matemática, tem atualidades, que é um pouco de história e geografia, tem qualidade de vida, higiene, saúde, que é um pouco a área de ciências. Quer dizer, todos os cursos têm isto, todos. Tá? Porque nós detectamos que existem falhas que nós temos que contribuir para melhorá-las. Claro. Né? Só que nós não podemos repetir a escola, porque senão seria tediante, tá? Vocês precisam, de uma certa forma, atrair o jovem, Atrair né? o jovem. E como fazer O isso, que não é Kátia? nada fácil. Imagino que seja um Que desafio, não é nada né? fácil. E, inclusive, está muito ligado a um problema cultural também, tá? Um problema brasileiro, né? Para te dar um exemplo, esse curso filantrópico, esse curso prévio, logo na primeira semana de aula, nós temos uma reunião de pais, que não tem nada a ver com a reunião de pais da escola. Certo. Não é para falar mal do filho, se está indo bem, se faz, se não faz. Não. A nossa reunião de pais, ela procura elucidar dúvidas que os pais tenham sobre esse início dessa vida profissional e também mostrar como eles podem ajudar o filho nesse processo. Certo. E durante quer dizer, então, essa reunião, nós temos assim um quórum absurdo. A gente tem por volta de 85% de pais presentes à reunião. Nossa, bastante. Até achei que fosse o contrário. Não, é excelente o quórum. Aí, quando ele está empregado, ele arranjou emprego, quer dizer, um mês depois, né? Ele fez o curso, um mês depois, já arranjou uma colocação. Arranjamos uma colocação. Aí, nós temos outra reunião de pais. Aí já é baixíssimo. Porque nós temos trimestralmente uma reunião de pais. Ah, entendi. Aí a porcentagem é entre 5% a 10% de presença. Ou seja, os pais acham que a partir do momento que ele já conseguiu uma colocação no mercado de trabalho, já Acabou. tá tudo certo, E não você precisa mais liga pro acompanhar. pai e diz, pai, mãe, né? Por que você não veio à reunião? Ele já está trabalhando. Quer dizer, então, é um pouco dessa cultura que é passada para esse jovem, entende? Então, ele não quer fazer o curso, ele não tem estímulo. Ele acha que não precisa, mas eu já sei. Não, e ainda mais ele tá na parte prática, né? Eu já sei fazer, eu já vi, eu tô aprendendo, eu tô fazendo aquilo. Ele acha que ele pode dispensar a teórica, que na verdade é indispensável, né? Para o sucesso profissional. E a gente precisaria justamente fazer com que esse jovem percebesse que ele tem que estudar a vida inteira. Ele tem que estudar sempre. Claro. Né? E tem que absorver o máximo, tem que aproveitar o máximo de todas as situações. Mas assim mesmo, a gente então se debate, né, com essa questão dele não querer estar lá, dele arranjar desculpa para não ir, tá? Então, como é que vocês fazem, Kátia, para atrair esse jovem, para incentivá-lo? Então, nós criamos trabalhamos, não é? Isso não é criação nossa. Nós trabalhamos com a metodologia de projetos. Então, a cada 3 meses, nós temos um projeto. Então, por exemplo, no último trimestre do ano passado, nós tivemos um projeto que chamava Ser Empreendedor. Então, neste projeto, eles têm todas aquelas matérias normais, só que tudo canalizado com um pano de fundo deste projeto. Ou seja, na verdade, ele vai ter um objetivo claro, que ele possa visualizar. Eu estou aprendendo isso, mas de que forma eu posso aplicar na vida? Exatamente. Então, esse Ser Empreendedor era assim, ele tinha que olhar para a empresa que ele estava trabalhando,
tá? E procurar fragilidades na empresa. Escolher uma, discutir com o gestor dele e fazer uma proposta para melhorar aquilo, tá? Aí, depois que ele fez a proposta, ele tinha que fazer um trabalho escrito, seguindo as normas da ABNT. Então, você vê, aí você já está dando um passo a mais, mostrando para ele. Ou seja, ele precisa saber as normas da ABNT até para poder concluir esse trabalho. Fazer o trabalho, tá? E aí, com esse... aí ele apresenta para o gestor avalia. O gestor tinha a opção de colocar em prática na empresa, como muitos fizeram. Tá? Olha que interessante, ou seja, a partir do próprio aprendiz, né, a iniciativa, a ideia de melhorar a empresa. Exatamente, e tem trabalhos maravilhosos. Os gestores que ficaram encantados com os trabalhos. E aí ele tem esse olhar, entendi. Tá? É uma forma de atraí-lo, de incentivá-lo, né? Exatamente. E aí no café da manhã com as empresas, que nós temos um café da manhã a cada 3 meses, nós temos o café da manhã das empresas, em que a gente convida todas as empresas. E no mês de fevereiro, como esse projeto foi de outubro, novembro e dezembro, em fevereiro nós elencamos e apresentamos, eles foram expor para as empresas presentes, os projetos, 5 projetos foram expostos. E foram expostos projetos que as empresas tinham apoiado e colocado em prática. Olha que interessante. E o gestor estava lá e teve a palavra para dizer como que ele estava vendo tudo isso. Então, você vê, é alguma coisa para atrair mesmo. Claro. Nós tivemos um outro projeto, porque nós somos ligados ao Rotary, lógico, foi o nosso criador, né? E a diretoria toda é de rotarianos. Nos nossos estatutos determinam que sejam a diretoria todas do Rotary. Então, o Rotary tem um projeto que é o Dia de Fazer a Diferença. Então, no primeiro trimestre do ano passado, o projeto chamava Contar e Recontar. E que era justamente um desenvolvimento de leitura e escrita. O nosso objetivo era este. Então, eles trabalharam com contos infantis, eles leram também outros contos, mas principalmente o conto infantil, e eles escreveram contos infantis, ou uma criação deles, ou uma reescrita, uma reinterpretação de contos já... Uma releitura de contos que já são famosos, né? Exatamente. E depois eles se prepararam, encenaram e foram na semana de fazer a diferença, eles foram às escolas públicas contar esses contos de forma dramatizada para crianças das escolas públicas. Uma maneira bem interessante da gente fazer aquele que a gente chama de círculo virtuoso, né? É. Ou seja, ele estava na escola, agora ele está se engajando no aprendizado, no mercado de trabalho, mas volta para a escola para também ter contato com esses alunos, né? Sim. E até é uma forma de incentivá-los. Como é que esses jovens que chegam pela primeira vez no IPP, o que eles pretendem? Como é que eles pensam? Eles têm realmente alguma ideia, alguma noção do mercado de trabalho? Hoje, como a gente tem, enfim, uma facilidade muito grande, né, em termos de acesso à informação, eles já chegam mais preparados ou não, Kátia? Alguns sim e outros absolutamente não. Esse acesso à informação ainda não é universal, né? Ou seja, existem ainda algumas barreiras, algumas pessoas que realmente não têm nem ideia de como se vestir, de como se comportar. Existem vários. Vocês recebem esses alunos? Recebemos. É uma minoria ou não? É uma minoria, mas nós trabalhamos justamente, por exemplo, nesse curso filantrópico, que ele pode ou não ir trabalhar depois, um dia da semana eles têm que ir vestido como se eles estivessem indo para a empresa. Ou seja, uma espécie de simulação, né? Simulação. Vamos fazer um ensaio. Então, por exemplo, aparecem aqueles decotes enormes que a pessoa não pode nem se mexer. Aí os professores, os orientadores vão pontuando aquilo que deve ser corrigido. Claro. Tá certo? Então, para que eles aprendam mesmo, sem ser só com lápis, papel e giz, né?
é uma coisa bem ativa. Então, esse curso, ele na realidade, ele tem uma base comum, mas ele é muito dinâmico, porque a cada 3 meses o projeto está sendo alterado. Ele já muda, ele já tem um outro enfoque. Exatamente. Maravilha. Bom, Kátia, infelizmente o nosso tempo ele já está acabando, mas antes de encerrar, queria que você desse algum recadinho para o jovem que está em casa, que quer de alguma forma se colocar no mercado de trabalho, que muitas vezes tem uma certa dificuldade, não sabe por onde começar. Se você quiser deixar algum contato, como é que ele deve fazer? É importantíssimo que ele procure algum apoio para entrar nesse mercado. O mercado de trabalho hoje é extremamente competitivo, né? E às vezes a gente brinca que a empresa espera que esse jovem saiba tudo, né? O que não, ele já chegue sabendo tudo. É aquela história de alguns anos atrás que dizia que você ia procurar o primeiro emprego e perguntavam qual é a tua experiência. Qual é a tua experiência? Então, é o primeiro, né? É o primeiro. Então, o fato de ter uma instituição como o IPP por trás é um grande apoio. Dá um respaldo, Dá um né? respaldo. Abre portas, né? E, então, se ele procurar uma instituição como o IPP, que existem outras, lógico, apesar de que a melhor é o IPP, se ele procurar uma instituição dessas, ele vai ter um pouco mais de facilidade. No caso do IPP, então, ele teria que ir lá se inscrever. Nós temos um site, que é o ipp.org.br, onde ele vai encontrar todas as informações. Tá? É um site muito completo, dá para ele ter uma noção bem grande do trabalho. De como é que funciona, do trabalho que vocês exercem. Agora, se não, ele também pode ir lá, se inscrever e começar o curso e começar a ver como que é, né? Maravilha. Agora, o importante é ele saber aproveitar as oportunidades que estão aí. Claro. E em busca de uma oportunidade aí no mercado de trabalho, Sim, né, Kátia? E que seja cada vez melhor para ele, que ele consiga fazer disso um primeiro degrau, né? Claro, para dar início aí uma carreira de sucesso. É isso mesmo. Muito obrigada pela presença, viu, Kátia? Obrigada a vocês. E você pode mandar sugestões de pautas e indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.